Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Facuri e hoje a gente vai falar: seus filhos são bênçãos? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Entrem também no nosso site www.programacordapravida.com.br. O Salmo 127, de 3 a 5 diz: os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Você já imaginou um papo assim, uma conversa entre pessoas que falassem o seguinte: como é que será que eu faço para evitar ter uma fortuna? É super complicado, eu não quero ter uma fortuna, né? Quero só ter, sei lá, um pouquinho de dinheiro. Seria muito estranho, né? Seria muito raro uma pessoa fazendo isso hoje, você não consegue imaginar. É melhor não ter porque uma fortuna depois vai te trazer muita responsabilidade, eu não quero ter tanta responsabilidade, então não quero ter uma fortuna. Bom, isso é estranho pra gente, como seria dizer o que muitas pessoas falam, a grandíssima maioria fala sobre filhos. As pessoas conversando sobre evitar filhos, sobre não quererem ter muitos filhos, é mais ou menos como soaria há uns 80 anos atrás, sei lá, talvez até mais, né? Todo mundo que veio, de 80 anos para trás da gente, encararia um papo dessa maneira, com uma loucura. Ninguém quer evitar ter uma fortuna. Todo mundo quer ter muito, muito, muito mais dinheiro cada vez mais. É o que todo mundo quer. E as pessoas viam os filhos até 80 anos atrás assim. Toda a história da humanidade, o planeta inteiro, até uns 80 anos atrás, né, e até um pouco menos até, as pessoas viam dessa maneira. As pessoas sempre viram ter filhos, como está aqui escrito na Bíblia, como uma grande bênção. Nós somos uma geração completamente diferente. Aliás, nós somos gerações, né? De lá para cá, as coisas mudaram completamente. Mas é assim que Deus vê os filhos, com uma grande bênção. Aqui esse salmo está falando, olha, quanto mais melhor, né? Porque é assim que é. Porque as pessoas viam, inclusive, os filhos da seguinte maneira: quanto mais filhos eu tiver, mais bênçãos, mais dinheiro eu vou ter, porque os filhos estariam lá trabalhando pela família também, ajudando a acrescentar, né, no orçamento daquela família. Era assim que os filhos eram vistos. Olha o que diz Salmo 128:3. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Naquela época, era assim que as pessoas viam, né? Isso aqui era uma grande bênção, né? Você estava lá profetizando uma coisa muito boa. Sua mulher, ela vai ser como uma parreira que dá muita uva, ou seja, vai ser como uma pessoa que vai ter muitos filhos. Isso era uma profecia, era algo que todo mundo desejava. Tanto é que esse versículo, ele é consequência do que diz o 1, né? Esse é o 3, e o 1 diz assim: feliz aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Ou seja, quer dizer, quem fizer a vontade de Deus vai ser super abençoado, né? E essas bênçãos serão os filhos. Né? Era assim, era como hoje em dia se deseja, olha, você quer ser super rico, ter uma grande fortuna, ser super bem-sucedido? Então faça a vontade de Deus. Era essa a premiação. Daí hoje, você ouve umas pérolas, inclusive até dentro da igreja, né? Ai, Deus me livre de ter mais filhos. Às vezes a pessoa está falando isso na cara do próprio filho, né? Mas como que a humanidade pode ter mudado tanto? Como que as coisas podem ter mudado tanto? Como que as pessoas que desejavam ter muitos, muitos, muitos filhos, quanto mais melhor, podem ter desejado ficar com um filho só, 2, 3 no máximo? O que aconteceu com a humanidade? Como que a gente chegou até isso? Bom, a resposta está lá em Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o que está acontecendo hoje é o seguinte: as pessoas não estão mais levando em consideração esse versículo. Elas não estão considerando que os filhos têm que honrar os pais. Eles têm que honrar,
né? Eles têm que respeitar os pais e não o contrário. O que está acontecendo é o contrário. Então, o pai tem um filho e ele quer dar de tudo para esse filho. Ele quer fazer com que o filho tenha mais, mais e mais, e aquilo acaba ficando caríssimo, né? E não é o filho que está pensando como é que eu vou ajudar o meu pai. É por isso que as pessoas também queriam ter muitos filhos, né? Porque não só é a bênção daquela criança, daquela pessoa a mais que é tão preciosa, mas também esse filho estaria trabalhando para ajudar os pais. E é assim que as crianças e os adolescentes têm que estar pensando, até porque não é só com relação aos pais. Elas têm que ter essa cabeça, porque eu e você, todo mundo tem que ter essa cabeça. Como eu vou abençoar a vida das outras pessoas? E nesse caso, como eu vou honrar os meus pais? Mas não está acontecendo isso, pelo contrário. O pai tem um filho, ele quer dar de tudo para o filho, esse tudo não vai adiantar nada na vida dele, porque ele quer enfiar em um monte de cursos, que na verdade lá no futuro vão fazer muito pouca diferença, ou quase nenhuma, né? Seria muito mais útil que aquela criança estivesse ajudando a cuidar de uma outra criança que é um irmão mais novo, né? Porque quando você tinha 10 filhos, não é que você ia ficar em cima de todos os filhos como a gente fica em cima dos filhos hoje em dia. Não, você provavelmente ia educar os primeiros, mas esses primeiros iam já estar mais maiorzinhos e já iam criando os outros irmãos. Isso ia dar um grande aprendizado de vida para eles. Eles aprenderiam a criar outros seres humanos, eles aprenderiam a se importar com outros seres humanos, a cuidar de outros seres humanos, e não é o que acontece mais hoje. Pelo contrário, eles estão sendo cuidados e ficando com aquela cabeça de criancinha pequenininha, né, por muito mais tempo. Daí você vê um monte de adolescente de 45 anos hoje em dia. É por isso, é essa mentalidade que a gente tem. E daí, como tudo isso fica muito caro e também os filhos não estão acostumados com a ideia de honrar os pais, né, de estar lá para abençoar também a casa deles e honrar, também fica muito mais difícil porque eles não estão honrando e não estão obedecendo aos pais e fica muito mais difícil criar um filho, dá muito mais trabalho. E a pessoa também fica com preguiça por isso, fica caro e você fica com preguiça porque fica difícil também criar os filhos. A gente está criando os nossos filhos com uma mentalidade completamente diferente do que a Bíblia diz. Eu sempre falo isso, que a Bíblia fala pouquíssimo sobre educação de filhos. Você acha assim, sei lá, uns 2, 3, 4 no máximo versículos na Bíblia que falam sobre educação de filhos. Sabe por quê? Porque Deus sabe que desde pequenininhos, desde muito novinhos, desde 1 ano de idade, nós já somos capazes de entender que a gente está fazendo uma coisa errada, que a gente não pode fazer aquilo. Então, Deus não está falando para os pais, olha, faz isso para o teu filho, faz aquilo, você vai educar assim, você vai educar assado. Não, Ele está falando já para toda a humanidade, para os pequenininhos, já bem pequenininhos, olha, você obedeça o seu pai, olha, faça o que é certo. Porque quando Deus pede para a gente fazer uma coisa que é certa, não é a partir de uma determinada idade, é desde sempre. É desde que você se deu por gente. Você está entendendo o que é certo, você tem que fazer. E a gente está dando uma educação para os nossos filhos que é como se o que eles estivessem fazendo, eles são crianças. Por exemplo, eu detesto o termo adolescente. A gente tem que acabar usando para as pessoas entenderem o que a gente está falando, de que tipo, né, de que faixa etária que a gente está falando, mas eu detesto esse termo. E esse termo, ele é um termo muito novo. Até muito pouco tempo atrás, se você vai na geração da minha avó, da minha bisavó, era o seguinte, até 14 anos, uma menina era uma menina, então ela ia estar brincando com as bonequinhas dela. De lá em diante, com 15 anos, ela estava lá já ou casada ou pensando em casar e ela formava uma família. Ela ia ser responsável, ela ia ser a mulher daquela família, ia ser responsável pela criação daqueles filhos, daquelas crianças. Isso ia ser completamente diferente na vida dela. Ela não ia ter um intermediário que ela podia fazer tudo que um adulto faz sem a responsabilidade nenhuma, né, de tudo aquilo que ela está fazendo, como se ela fosse uma criança. Isso é péssimo para a vida dos nossos filhos. Eu sempre digo para os meus filhos, vejam, tudo que vocês estão fazendo, vocês estão plantando, desde já, desde pequenininhos, vocês estão plantando e vocês vão colher lá na frente. Eu tenho vários exemplos na minha vida de pessoas, né, de crianças que foram crianças bem maldosinhas, que foi impressionante como elas tiveram uma má colheita
depois na vida adulta. Elas parece que assim tiveram os resultados, né, daquele plantio delas, aquele mau plantio de estar sendo maldosa com outras crianças, aquilo foi muito ruim para a vida delas. E a gente tem que saber que se a gente não se arrepender, né, que se a gente estiver agindo errado, aquilo vai ser ruim para a nossa vida. A gente precisa ensinar isso para os nossos filhos desde pequenos. Os meus filhos mais velhos já estão com 15, 14 anos e desde que eles tinham já uns 10, 11 anos, eu falava, tá faltando bem pouco para a vida adulta de vocês. Com 12 anos, você menina, com 13 anos, você menino, vocês já serão adultos. Vocês já são adultos, vocês já estão respondendo por tudo o que vocês estão fazendo. Né? É assim que Deus quer que a gente veja o mundo, né? É assim que Deus quer que a gente eduque os nossos filhos. Quando a gente pensa, né, nos nossos avós, bisavós, que então, sei lá, as avós com 15 anos, elas já estavam casadas ou se preparando para casar e os nossos avós também já estavam trabalhando com os pais deles, né, ajudando os pais deles também, já no trabalho que eles tinham, não estavam lá enfiados num cursinho de inglês, disso e daquilo, né, que não vai acrescentar nada. Quando a gente pensa nessas pessoas e que foram elas que criaram essas outras gerações dos nossos pais, eu te pergunto, eles criaram seres humanos melhores ou piores do que nós, que já começamos a ter filhos com quase 30 anos, com 30 anos, com 40 anos, estamos criando? Porque os filhos que a gente está criando, né, que a nossa geração está criando, são filhos que são muito mais mimados, né? São filhos que são muito menos responsáveis. Eles eram adolescentes quando tiveram filhos, ou muito jovens. E hoje se fala, é tão bom você ter filhos mais velhos que você está mais maduro. Você não vai estar mais maduro. Você só vai amadurecer para ter filhos na hora que você tiver filhos. Você só vai ter aquela experiência na hora que você realmente tiver os seus filhos. E o que mostra muito isso é que eles educaram filhos bem melhores, né? Uma geração bem melhor do que a nossa, sendo que eles eram adolescentes. Porque eles criaram muito mais conforme o que a Bíblia diz do que o que a gente está fazendo. Então pensem nisso. Hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem e mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.